Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando mais um episódio do podcast Influência com Sotaque. Estou com um grande parceiro, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, com mais de 30 anos de história nesse mercado publicitário e uma pessoa que tem muito para ensinar para a gente e falar também, além de publicidade, mas falar um pouquinho de empreendedorismo dentro desse universo que eu acho extremamente relevante. Guilherme Jarrara está aqui, muito obrigado pela presença. Muito feliz de ter você aqui. Vini. Você é uma inspiração mesmo. Pô, que legal, e conhecer vocês aí recentemente também tem sido, viu? Que bom. Eu fico muito feliz. A gente estava trocando um pouquinho de figurinha ali atrás, né? Super. E falar com um cara, assim, eu tenho 15 anos de trabalho, assim, de história, mas eu comecei na área de veículo, de imprensa, eu fazia revista. Na publicidade, eu tô há 3 anos, né, diretamente. Você tá há 30 anos. E eu queria muito, eu tenho certeza que você tem muito para falar, né, sobre esse universo, sobre essa trajetória desses 30 anos de carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né, como é que você define esses 30 anos de trajetória nesse mercado? Rapaz, 30 anos, né? Porque quando eu te contei quanto tempo, né? 94, comecei, tinha feito até um estágio antes, não quero nem contar esse para não ficar mais tempo. Comecei em 1994 na Arteplan, do Rio. E, cara, como é que defino? Eu passei por várias agências. Tem gente que passa por poucas agências, né? Não conheço ninguém que tenha ficado 30 anos na mesma. Talvez uma pessoa. Mas eu passei por várias agências no Rio, carioca, sotaque talvez ainda, não me Está, com certeza. Mas, e vim para São Paulo em 2000, já tem quase 24 anos. Caramba, é muito tempo. E como é que eu defino? Cara, eu acho que essa pergunta que você já tinha falado que ia fazer, né? Foi straight to the point, assim, Mas né? eu não sei responder ela até agora. Eu tava pensando, como é que eu defino? Cara, eu acho que um cara curioso. É prioridade isso, né? Com muita obstinação, porque passar de agência para agência, modelos totalmente diferentes, e com capacidade de aprendizado, assim. Então não dá para me definir de uma maneira única, ou definir esses 30 anos, mas dá para dizer que tem sido uma jornada assim bem doida. É isso aí. Mas é uma definição, eu acho. Porque a jornada, ela é uma coisa que a gente passa por tantas coisas, são tantos momentos e fases, que você encontrar uma definição é muito encaixar tudo isso, né? Mas quando eu gosto de perguntar isso, desses 30 anos, é porque é um tempo muito importante, né? Você ter 30 anos é um tempo muito importante. Você passou por fases, assim, desde o tradicional até agora. E agora a gente tem Dark Kitchen, né? Que é uma agência boutique que está fazendo um caminho muito bonito, né? Com campanhas muito, muito legais, geniais, criativas. E eu queria entender esse movimento. O movimento de ter trabalhado em tantas agências e montar a sua agência. O que é que te motivou a fazer isso? Cara, antes de te responder essa pergunta, você falou um negócio que estava na minha cabeça na pergunta anterior, que era essa geração minha, e até uma geração um pouquinho mais nova, assim, mas que passou antes do digital, naquela transição para o digital, e está vivendo o digital, e talvez seja a última geração que está nas duas pontas, porque a próxima já não vai ter pegado aquilo do começo. Praticamente 100% digital. É verdade. Né? E isso foi bem interessante. Eu acho que eu carrego muita coisa interessante desse momento anterior. E aí, indo para essa pergunta nova, que você vai ter que refazer de novo, porque eu acabei de esquecer. Eu queria entender o que é que te motivou a criar a Dark Kitchen. Assim, o que é que te fez falar, cara, tá na hora de eu montar o meu negócio. Tá na hora de eu empreender nessa área. Tá na hora de fazer do meu jeito. Cara, seguinte, eu passei por muita agência. A última agência que eu passei, eu tive até tive uma carreira como executivo de agência, como criativo. Durante um bom tempo como criativo, né? E sempre como criativo, mas no sentido de depois virar um criativo na liderança de gestão, né?
Então, direção de criação, diretor executivo de criação, VP de criação, CCO de agência. E eu fui CCO na FBIS durante 5 anos, depois menos tempo na DDB, Sunset DDB, que era Sim. DM9, E que voltou aí fundiu, aí voltou agora de novo com esse nome, fundiu as agências na época, e foi um momento bem complexo da fusão da DM9 com a Sunset, uma criação de novo, de uma nova... Perdeu-se a cultura Sim. de ambas as agências. Que cultura é uma coisa muito forte, né? E aí, quando você junta, você tem que fazer uma nova cultura. Cara, foi bem complexo, assim. Aprendi muito, obviamente. Claro. Mas foi um momento bem complexo. E a gente entrou numa pandemia. E aí, passado um certo tempo, tive lá meus desentendimentos na agência e desfizemos a nossa... Parceria. Exato. Parceria. Ou não. Mas, logo que eu saí, 2 coisas, cara. Eu tinha uma vontade de fazer... Eu já estava, de uma certa forma, nessas cadeiras de liderança. Eu era co-presidente, eu era CCO. Você já era gestor, fazendo um pouco do que eu acreditava. Mas, poxa, dentro de grupos multinacionais, cheio de certos parâmetros e tal, que são maravilhosos, sim. Mas também que tem as suas pressões, que tem as suas outras questões, onde você pode ter alguns limitadores para algumas coisas. Então, eu tinha já algumas coisas na minha cabeça que eu gostaria de, inicialmente, até implementar na própria agência que eu estava, na Sunset DDB. Quando eu saí de lá, em agosto de 2020, no meio da pandemia, sim, eu falei, cara, e agora? E a verdade, Vini, é que a gente estava no meio de uma pandemia, eu olhando para minha carreira, falando para mim mesmo, cara, muito tempo já naquela época de profissão, e agora? Vou ficar esperando aqui... Aparecer uma oportunidade? Um headhunter, ou não. E aí, falei, cara, vou botar as caras. Teve um investimento, obviamente, claro, mas foi um investimento relativamente baixo, porque o momento também propiciava isso. Entendeu? Claro. Tudo online também, né? A gente não precisava ter um escritório físico e fazer toda aquela estrutura. Foi numa quebra de paradigma das pessoas. E desde então mudou. Total. Desde então, tá tudo bem você fazer você ter uma empresa 100% digital. Total. 100%. A gente, inclusive, até hoje trabalha muito assim. É porque a cultura já foi moldada desse jeito. Talvez seja diferente até mudar, né? A história da geração profissional individual, que eu falei que era mista, né, para mim, mas no caso da empresa, da agência, ela nasceu 100% digital. É muito doido isso, né? Então, outras agências maravilhosas, elas nasceram no momento anterior a isso. É isso aí. E nasceram no momento anterior da pandemia também. A pandemia mudou muita coisa, né? Em vários aspectos no mundo, muitas perspectivas, muitos paradigmas quebrados, muitas questões. E é tão louco, Gui, que, tipo assim, empresas que nasceram físicas e elas foram pro digital, esse processo de transição foi muito doloroso. Da mesma forma como se você decidisse ser presencial 100% hoje, também seria muito doloroso. Total. Porque as culturas são criadas dessa forma, e não existe o certo e o errado, existe como você sabe fazer acontecer, né? Perfeito. É muito doido isso. E, cara, foi, assim, passo a passo, começando a imaginar o que eu gostaria de fazer, começando a planejar um modelo, jogar no ar esse modelo, captando alguns clientes já na época por projeto, que eu já vinha identificando também que eu queria montar uma agência que não entregasse única e exclusivamente campanha, publicidade, sim, que é o core, ainda é o nosso core, claro, mas que olhasse para outras especificidades que a gente poderia entregar. Então, hoje a gente olha, já fizemos alguns trabalhos de branding, fizemos design sprints. É porque como tu viveu muito e tudo em vários lugares, tu sabia a dor do cliente. Então, quando tu monta um negócio teu num momento de super flexibilidade de formatos na pandemia, você fala, porra, eu já nasço flexível.
né? Tipo, eu já nasço, tipo, trazendo uma coisa que eu acho que é o que o cliente quer, que é o que o cliente quer. O cliente quer flexibilidade, e as coisas eram muito engessadas, né? Eu sinto isso na Dark. Eu percebo essa flexibilidade, e isso é muito legal de ver. Porque ao mesmo tempo que você tem uma longa história e jornada, de um outro lado tem uma juventude, né? Tem uma coisa muito nova, né? E você é essa pessoa também. Você é um cara muito jovem nesse aspecto todo. Engraçado você falar isso. E interessante ver essa visão de fora também, né? A gente entregar essas outro know-how é muito importante. O cliente entende que a gente não está querendo só, entre aspas, vender campanha. Pode ser que seja o que ele mais precisa, mas às vezes pode ser que não. Bom, e aí, criando a agência e tudo, isso em setembro de 2020, mas logo Foi um depois mês depois, então, né? começando... Tipo, não esperou nem um mês. Quase, Cara, né? Tipo, foi foi um bem. mês e pouco eu já estava lançando um site, de uma Sim, maneira devagar, mas entrando em contato com alguns clientes e tudo, se posicionando. começando a entrar em contato com pessoas que, inclusive, e pessoas comigo, e aí, que, inclusive, depois viraram sócios, Que legal. né? Dois deles continuam até hoje. A Flávia, éramos quatro. A Flávia Campos saiu depois de um período conosco, maravilhosa, mas escolheu um outro caminho para Jornadas. ela por outras razões e zero problema conosco, pelo contrário, só love. Mas aí, hoje Carlão e Clariana continuam, nós três, né, como sócios, e uma equipe super enxuta, mas a gente trabalha muito por projetos. Então a Legal. gente tem clientes fixos, mas tem muito projeto, que era um lugar onde a gente já estava vendo, eu já via isso, os clientes indo para um lugar que pluga por projetos as agências, ou precisam por projetos, não necessariamente um FII fixo que vai fazer exatamente aquela mesma coisa, porque o mundo tá muito líquido nesse sentido de comunicação. E uma hora você pode precisar de um tipo de equipe, outra hora pode precisar de um outro tipo de equipe. E Cara, é muito interessante isso. Porque é muito um olhar. Parece que tu tá falando como se fosse uma startup mesmo. Sabe, assim, numa essência dessa flexibilidade, dessa volatilidade positiva, né? De você ter, por exemplo, estruturas imensas, que tudo é muito difícil de mudar. Isso é por isso que elas são tão difíceis delas se transformarem. E você tem um modelo mais de startup, que ele tem de forma essencial uma equipe menor, um olhar mais enxuto, plugando pessoas e momentos e possibilidades de acordo com o que aparece. Né? exatamente. Isso é muito rico. Por exemplo, a própria Sotaque é um parceiro. A gente trabalha com parceiros, empresas, Sim, estúdios, enfim, e pessoas, indivíduos que prestam serviço para a gente, como criação, com planejamento, como estratégia genial. de mídia, cara, com um monte de áreas, né? Então, isso faz com que a gente tenha também seja leve no sentido de não ter uma quantidade de pessoas 100%. E aí, instaladas, entre aspas, na agência. Isso nos torna mais leves, mais flexíveis em vários aspectos. Um custo-benefício para o cliente talvez melhor. E eu digo Interessante. talvez para não ficar aqui afirmando categoricamente, mas a gente foi muito bem avaliado no grupo Scoping, que faz avaliação de Sim, agências. E nesse quesito também, entre outros, a gente foi super bem avaliado que em legal. vários quesitos. Recebemos ali a agência apareceu já entre as melhores, não as maiores, né? E foi muito importante para a gente em tão pouco tempo, 2 anos e pouco, essa pesquisa saiu e já nos colocou num lugar muito interessante. Mas, cara, eu acho que isso é muito valioso, e é valioso poder ver que tem muitos profissionais, freelancers, empresas pequenas ali, que, cara, tem um estúdio, Cara, 3 muito. pessoas, e que a gente pluga para um projeto que faz sentido essas pessoas estarem, e como é prazeroso poder trabalhar. E aí, uma outra coisa que eu acho legal, eu já estou emendando, você já tem outras Tô perguntas, amando, mas tô achando maravilhoso. essa coisa de cultura, estabelecer cultura, né, nas agências é uma coisa realmente importante.
Mas eu olho para a gente, tem uma coisa assim. Primeiro, talvez uma das coisas que a gente tem que aporte também para os clientes é a gente, de fato, estar sócios que são experientes de mercado, numa agência enxuta, a gente ter o contato tão direto que a gente tem diário com, eu diria, todos os níveis do cliente. Então, esse aporte de experiência, mas ao mesmo tempo estar ali no hands-on, é muito importante para o lado deles, do cliente. Super, porque jamais você conseguiria fazer isso em outro papel. Então, eu não conseguia fazer isso, era muito difícil. Era distante. E muitas vezes pessoas júnior ficavam ali. Está mais próximo, mas até onde você vai nesse hands-on? É difícil. E o que te puxa para sair disso? Também a gente tem que ficar de olho para não ficar, às vezes, só no tático da coisa, porque não dá, né, para uma empresa você ficar só no tático do dia a dia. Mas isso também é algo que nos diferencia. E outra coisa, que por mais que tenha algum nível de hierarquia mínimo, claro. E eu vou dizer mínimo, porque eu trabalhei em tantos lugares onde... E, gente, eu não estou querendo falar mal das claro, outras, mas eu entendo. A gente está fazendo comparação ao modelo antigo. De que eram questões que talvez fossem um calcanhar de Aquiles desses lugares. Lugares maravilhosos. Mas, assim, questões hierárquicas, né, piramidais. Hoje a gente é tão horizontalizado. Que legal. Então, quando a gente pluga pessoas, empresas, cara, a gente escuta muito, né? Se alguém fala a decisão final para alguma coisa, sim, em alguma medida, pode ser que precise ser nossa, como sócios ali, para algumas coisas, mas as equipes que a gente está junto, que a gente pluga, cara, as coisas são muito mais horizontalizadas. Então, a gente está junto trabalhando. Mas isso que tu está falando é muito moderno. Muito moderno. Tipo assim, a gente vê, eu já entrevistei outros empresários, nem nesse podcast, e é muito legal esse tipo de papo, assim. Porque dentro de todas essas entrevistas que eu já fiz, voltada para o mercado publicitário, eu sentia falta de conversar com uma agência que tivesse essa pegada de startup. Sabe? Essa pegada do novo, do jovem, do moderno, de um olhar diferente, e que eu até acho que isso é um asset para vocês trabalharem internamente a divulgação interna, porque isso é uma cultura e isso é um modelo de negócio. E esse modelo de negócio, ele é muito up-to-date, assim, ele é muito novo. E eu até acho que tem muitas empresas que se identificam com esse modelo de negócio. E empresas jovens também, empresas startups, empresas que estão crescendo, que elas querem buscar isso e muitas vezes nem sabem que dentro do mercado publicitário existe uma agência startup. Sabe? E isso é muito rico. E a gente acabou trabalhando e tem trabalhado com muita startup também, talvez por conta disso. Startups que estavam já num momento que precisavam crescer, com muitas startups fazendo sua parte de comunicação, de marketing, toda interna, mas chega uma hora que fala, cara, eu preciso de outros saberes, outros olhares. E aí começaram a ver que tinha agências como a Dark Kitchen para poder prestar esse tipo de serviço. Eu acho que teve uma curva ascendente de startups ali, pós-pandemia também, muito grande. Estou sentindo um resfriamento disso, porém, ainda vejo a quantidade esse ecossistema das startups é muito grande no Brasil, e aqui fica até o convite, cara. A gente gosta de trabalhar para startups, óbvio. Acho que são muito pequenas, às vezes não tem nem necessidade de ter uma agência, mas em um tamanho onde vai dar aquele próximo salto e que um olhar de comunicação, olhar até para o marketing, né? Não, e às vezes você fala, não tem necessidade, mas às vezes o que eu vejo é que a Dark, ela se adequa àquilo. Muito. Então, quando a gente fala não tem necessidade de ter uma agência, no meu olhar, olhando para aquele formato de agência, que de fato você precisa de um monte de pré-requisitos para estar nela. Então, esse é o ecossistema da startup, e eu até, não sei se eu posso falar que a Dark é uma startup, mas eu estou falando já desde o começo, porque eu vejo que ela faz parte desse ecossistema. É o mesmo pitch. É o pitch, talvez, assim, que talvez seja inconsciente, que você nunca nem tenha colocado no lado consciente, mas é o pitch de uma empresa startup de sucesso. É essa facilidade, esse se juntar com parceiros no momento certo, não inflar todo o negócio, ser versátil, ser digital, trabalhar com pessoas de todos os lugares, trazer essa diversidade, isso é muito rico.
E isso também é um pouco de paradoxo, porque você tem 30 anos de carreira. Então, olha que loucura, a gente começa uma entrevista falando de como você define 30 anos de carreira e a gente vem para um startup. Ou seja, a mente da gente, ela não tem idade. Né? E você traz, parece que eu tô falando com um cara de 18 anos, assim, tipo, que tá, sabe assim, 18 anos no sentido não de experiência, mas no sentido da alma jovem, de montar um negócio com a cabeça muito massa, muito legal mesmo, assim. Legal, cara. Eu vou ler aqui um negócio que eu achei interessante, que eu tenho que ler. Vem pra rua da Fiat, não julgue, beije, da Close Up. Meu sangue é rubro-negro, Esporte Clube Vitória, da Bahia. Baby Dove, já na Dark Kitchen, que foi um trabalho muito legal. Foram campanhas que você já assinou, que você já esteve presente. São algumas, de zilhões de outras que você fez, com certeza. Mas eu queria que você trouxesse pra gente aqui um case, assim. Algo que você possa trazer de alguma curiosidade. Falar, Vini, essa campanha... Eu até gostaria que fosse da Dark. Essa campanha, tipo, eu acho legal falar. Eu acho legal, acho que ela tem uma história interessante. Cara, na Dark Kitchen, graças a Deus, a gente já tem algumas histórias interessantes. E é um orgulhinho diferente, né? É diferente demais. Porque você fala, cara, botamos uma campanha enorme, que não, com toda honestidade, cara, e sem falsa modéstia, não deve nada a nenhuma agência grande. Porque a nossa experiência e as equipes que a gente traz, a gente consegue entregar o que agências que têm estrutura, grandes no sentido de isso que eu ia falar. Tem. Agências com grande estrutura. Mas você pode ser também grande do mesmo jeito, você tá entendendo? E da forma como vocês fazem de plugar parceiros, você pode ser também o que você quiser. Você pode plugar 100 parceiros, se você quiser. E às vezes acontece isso. Às vezes a gente tem 50 profissionais trabalhando na agência. Às vezes a gente tem 12, tem 15, entende? Mas citaria 2. Baby Dove. Foi uma... A gente tinha acabado de se conectar com a Unilever através da Bipool. Um grande amigo meu, assim, parceiro também de épocas anteriores, do Beto Sirotes, que abriu a Bipool e tal. E a gente entrou E o primeiro projeto que a Bipool e Unilever plugou com a gente foi uma concorrência de Baby Dove. E aí a gente apresentou, pô, vambora. E para uma agência pequena, boutique, com pouquíssimo tempo de estrada, entrar numa concorrência, tem um seu investimento. Claro. Mas fizemos nós, sócios, mão na massa. Experimentaços. E todos. Levamos algumas linhas na concorrência com outras agências de portes maiores, estruturamente, né? E tal. E, cara, ganhamos a concorrência. Que legal. E aí a curiosidade, que é muito interessante, é que o trabalho que a gente apresentou estava realmente muito bem estruturado, a apresentação, e muito bem apresentada. Madura, né? Uma das 3 linhas lá que a gente apresentou foi aprovada e saiu, cara. Para não dizer que é ipsis litris, óbvio que teve alguma coisinha de diferença, mas ela saiu igual, praticamente assim, o que foi na concorrência, e isso foi uma coisa interessante. Tipo, a assertividade de 90%. E a cliente chegar, uma cliente global, a gente fez um trabalho que tinha o time Brasil, mas já era já com um olhar para... E foi para fora, no final das contas. Ela veiculou mais fora do que no Brasil. O Brasil foi quase um rescaldo do que veio de fora. Ela foi realmente para os Estados Unidos. Foi de fato global. Foi global. Primeiro job de Unilever global. E filmado no Brasil, produzido no Brasil. Homens criando também junto de mulheres, mas um trabalho feito para mães, para mulheres, no puerpério, produzido com pessoas de verdade, né? As pessoas que aparecem na campanha são todas mulheres de verdade, que estavam no seu momento de puerpério de verdade, no meio de uma pandemia, e toda a produção, direção de mulher, enfim, essa história é interessante. Tem um bastidor interessante. Tem uma música muito bacana, a gente escolheu uma cantora que, por uma coincidência da vida, estava no seu momento de puerpério. Pô, que legal. Então, as histórias foram se encaixando, acho que... E aí, a cliente global comentou assim, pô, legal a ambição criativa, e a missão criativa, eu digo agora também que a ambição criativa não só nossa, mas do cliente. O cliente corajoso de falar, pô, gostamos disso aí e vamos assim. E fomos, e teve já que era puerpério, até isso, né? Teve 9 meses de negociação para a música do David Bowie, do Queen, Under Pressure,
para poder, de fato, conseguir sair. A gente começou em 2021 e o projeto saiu em 2022. Ganhou prêmio em Cannes, ganhou Grand Prix em Alorro, ganhou um monte de Foi o prêmio. primeiro trabalho. Primeiro trabalho para a Unilever. Que Para foda. outros clientes, a gente já tinha feito outros trabalhos. Mas... Que E um foda. outro que eu ressalto, por acaso também para a Unilever, mas que eu acho muito bacana, porque é uma paixão minha, é um trabalho para Hellmann's. Minha paixão, eu comecei a gostar de Hellmann's, mas a minha paixão não é Hellmann's, minha paixão, eu tenho que confessar isso, minha paixão é o basquete. E era o patrocínio da Hellmann's na NBA. Então a gente fez uma campanha da Hora H da NBA. Então, finalização pessoal, né? E a Hora H de Hellmann's. E a NBA é cheia de hora H, é cheia de momento decisivo, então a gente convidava para, qual é a maionese que você usa na hora H? Esse era o convite ali, e foi esse o gancho que Muito a gente bom. trouxe. E foi um trabalho super completo e cheio de trabalho de influência, com Que pena que a gente pensamento não se de conhecia campanha. antes. Rapaz! Oh, meu Deus! Ei, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou de prêmio, né? E ser premiado, obviamente você teve todo esse mérito disso. O que é indispensável na hora de criar, na tua opinião? Cara, eu acho que olhar para prêmio pode ser importante, mas hoje eu olho bem menos para prêmio do que um dia na minha vida eu já olhei. E o famoso prêmio é consequência, ele, cada vez mais na minha vida, ele precisa ser consequência, sabe? E o que a gente, na hora de criar, eu acho que, cara, primeiro é realmente entender o problema do cliente, dormir com ele, sabe? Outro dia eu estava lendo, não lembro mais onde, aquela série que muitos que talvez estejam nos assistindo aqui já viram, assistiram, quem não, vale a pena assistir, que é Mad Men. E aí tem o personagem principal, que é o Don Draper, e ele chega lá e fala para uma moça que trabalha com ele, pô, às vezes não é na intenção de sair a ideia que vai sair. Às vezes você entenda profundamente o que você precisa fazer. Às vezes você dorme com aquilo e aí você dá uma esquecida naquilo. Eu não estou dizendo que todos os processos são assim, Claro, mas eu gostei claro. desse olhar assim. O indispensável é você entender isso profundamente, porque quando você tem um insight, seja estratégico ou seja criativo, cara, ele fica profundo, ele fica matador. Entendeu? Às vezes um insight é uma frase, às vezes um insight é um visual, às vezes um insight são as duas coisas juntas, às vezes um insight é um olhar de como a marca precisa falar. Falava de um jeito, cara, precisa falar de um outro jeito, não é uma frase especificamente. Às vezes fazia com cara de propaganda, às vezes fazia com não cara de publicidade. Fazer 100% conteúdo. Às vezes, criativamente falando, hoje a gente pode muita coisa. E ela se embola no universo da estratégia e criatividade, né? E eu acho que essa história de ser curioso, de tentar persistir, óbvio, tudo tem seu prazo, então essa persistência tem que caber dentro do momento. A gente tem um deadline muitas vezes curto, né? Mas eu acho que essa persistência de tentar achar coisas diferentes, novas, um olhar novo, um olhar que, pelo menos que seja novo para aquela marca, Porrada, naquele viu? momento. Porrada, porque tudo que tu fala, assim, é muito visceral. De verdade, assim, é como se você falasse, tipo assim, cara, eu já vivi muita coisa, já vivi muito por prêmio, já poderia trazer aqui uma metáfora super legal de criação ou de dor de criação, mas a real tá dentro da gente. E não é sobre buscar o prêmio, não é sobre isso já ficou no passado da minha carreira. Hoje, o que me motiva são outras coisas, são outras provocações. É realmente trazer a bagagem, é uma bagagem, você carrega essa bagagem. E é muito legal para quem tá ouvindo ver realmente esse olhar, que o tempo todo, existe o tempo todo uma coisa dupla aqui, da supermaturidade com um olhar muito jovem, disruptivo. Né? Assim, sempre essas duas coisas que pesam quando você fala, assim, de quem já viveu muito, de que tem realmente uma história, mas ao mesmo tempo com a mente muito disruptiva e o tempo todo pensando naquilo que é muito novo. Isso é muito rico, cara, assim, parabéns, assim, porque eu acho muito legal ouvir isso, assim, sobre realmente a criação tá na vida.
né? Assim, e muitas vezes ela vem pro nosso inconsciente, a gente tem que fazer aquilo, não sai, mas você dorme, você acorda e veio num sonho, ou num pássaro que passou, e vem os insights da vida. Puxando um pouco disso, trazendo pros hobbies, que eu sei que você é um cara apaixonado por basquete, você é um cara apaixonado por esporte, você é um cara solar, e como é que esses hobbies te ajudam? De que forma essas atividades secundárias te ajudam na criatividade? Você sabe que, cara, essa coisa de criatividade, né? Eu, antes de falar do esporte, emendar aqui algumas coisas. Desde criança eu desenho. Eu virei eu fiz faculdade de comunicação visual, que em tese é design gráfico. E migrei para publicidade e tal. Mas o basquete está na minha vida desde os 9, 10 anos. E eu fico assim, pô, devia ter começado mais cedo. Mas eu nunca parei. Nunca joguei profissionalmente. Mas, já joguei meus campeonatos amadores, já fui federado quando era moleque. E, enfim. E aí depois meus racha, mas nunca parei. Às vezes eu falo assim, cara, na verdade, talvez eu devesse a publicidade ser meu plano B. E o plano A, o esporte, né? Mas eu acho, cara, que tem uma coisa assim, o basquete é um esporte que eu amo e eu acho, por razões próprias, assim, minhas, que é o melhor esporte do mundo. É o esporte mais legal, mais dinâmico, e ele tem uma coisa muito interessante, que eu pensei agora, assim. Talvez sejam não tantos esportes, mas o basquete em especial, ele é bem popular, mas independente disso, ele tem uma coisa interessante. Ele tem muita estratégia, muita tática e muita técnica. Tem esportes que a sua técnica prevalece a uma questão estratégica. E eu não estou querendo dizer aqui, juízo de valor, que é o melhor esporte, mas não, é o para você. É o para você. Mas, cara, essa coisa não adianta você ter uma técnica incrível e você não ter um olhar tático e estratégico dentro de quadro, né? Um QI de basquete vale para o rachão e vale para o profissional da NBA. E não adianta também você ter olhar para quem está dentro de quadra e não ter técnica. Uhum. Então, a mistura dessas duas coisas talvez tenha a ver com o universo que eu acho que vivo eu hoje. até acrescentaria mais uma, que eu acho que é o trabalho em grupo, né? Total. Não, super. Esse é extremamente importante. Porque você não joga só, né? Cara, por mais que não necessariamente é o meu caso, você seja a estrela de um time, né? Mesmo na NBA, cara, você não joga sozinho. Você não joga sozinho. E você, uma hora, vai estar fora de quadra. E tá tudo bem. Porque se o seu olhar, você pode ser a estrela do time, fazer metade dos pontos da equipe, tudo bem, mas você vai fazer metade, você não vai fazer todos. Você não vai jogar sozinho, definitivamente. E eu acho que o trabalho coletivo é outra coisa sensacional. Eu acho que tem umas metáforas para o mundo que eu vivo hoje e óbvio que eu acho que eu só enxergo isso a partir de um pouco mais da minha maturidade, que me fazem ficar mais apaixonado ainda pelo basquete. Sabe, o Jorge Paulo Lemann, ele fala muito sobre isso, assim, quando ele vai fazer palestras sobre liderança, sobre empreendedorismo, ele sempre traz o tênis como a maior base de escola de experiência, de metáforas que ele faz para o negócio dele como esporte. E é muito legal ver isso, porque você vê, sei lá, o Guilherme Benchimol, a mesma coisa com corrida. Então, assim, o esporte, ele, para muitos empreendedores, ele tem uma ligação direta, absolutamente direta. E você falando isso é muito nítido, tipo, o esporte, ele te constrói muito nas tuas relações, na tua tática, na tua experiência. É como se ele fosse um pouco dessa tua construção mesmo profissional. Isso é muito rico, porque isso é muito falado, né? Essa importância do que o esporte te provoca durante a vida e o que ele te traz de bagagem profissional. É muito rico isso. Muito bacana. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas já estão brigando comigo por causa do tempo. A gente vai ter que marcar um outro podcast. Tá certo. Por favor, você volte. Mas eu queria falar do South by Southwest também. Assim, muita gente falou dele, a gente tem lido muita coisa, apareceu, foi recente.
E inteligência artificial foi a palavra mais falada, foi o tema mais falado. Você acha que é uma grande revolução? Assim, a inteligência artificial vai mudar muita coisa nos próximos anos para o nosso mercado publicitário? Cara, eu não fui esse ano para South by Southwest, eu já tenho até algum tempo que eu não vou. Eu fiquei morrendo de inveja de quem Eu foi. também, eu também. Eu marquei uma Porque viagem você na mesma fica data. olhando nas redes sociais, e É. aí... Puxa, Dá aquele queria tá FOMO, lá e né? tal. Fear of missing out, que você fica louco. Total. Mas assim, deu para acompanhar um pouco dos principais assuntos, né? E isso foi pauta. Não tinha como não ser. Cara, já mudou, né? Verdade seja dita, já mudou. E assim, eu não acompanhei, mas não dá para saber tudo que foi falado. Eu não sou um futurólogo da publicidade. Mas dá para entender um pouco para onde vai. Eu acho que no sentido da criação da própria Dark Kitchen, já deu para entender para onde o mercado estava indo e o que a gente podia entregar diferente. Sim. Mas voltando aqui, a história de inteligência artificial e desse olhar para frente, a gente já usa inteligência artificial para várias coisas. Hoje é um auxílio É para a uma gente. puta ferramenta. Eu acho que vai cada vez mais... vai roubar trabalho? Cara, provável que sim, não vamos achar que não. Mas eu acho assim que, pelo menos a curto prazo, é aquele tipo de profissional que realmente não se diferencia muito, ou que não, enfim, não agrega muito coletivamente, porque hoje tem outros paradigmas, não é só uma questão de sei escrever bem ou fazer uma direção de arte bem. Cara, tem conexão, claro, tem outros aportes, né? Mas, enfim, esse profissional, às vezes, a inteligência artificial vai suplantar a necessidade deles. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu não consigo olhar e falar, pô, em curto prazo eu consigo imaginar um pouco do que vai acontecer, do que já está acontecendo. Em longo prazo ninguém sabe. Cara, em longo prazo, pô, não sei, entendeu? Se você vai apertar 2 botões, falar 3 coisas e... Cria uma campanha, eu quero uma pessoa assim... Você vai contratar a agência da inteligência artificial e não a agência... Da publicidade. Das pessoas. Mas eu estou falando, sei lá. Não, a gente tá mas eu acho que frente. a gente está... para os próximos anos, eu acho que a inteligência artificial, de uma certa forma, nos deixa um pouco mais pessoa, mais gente, mais humano. Porque o que mais nos vai diferenciar, eu acho que nos diferencia, é o olhar humano que a gente tem, que a máquina não tem. A gente vai ficar muito mais sensível ao olhar humano, como se isso fosse o asset mais valioso que a gente tem e menos operacional. Eu acho que, por mais que seja criado, tudo isso é criado por mentes humanas, claro, né? É aportado por pessoas. Cada vez que você escreve alguma coisa, que você pede, você faz uma imagem, aquilo é um input humano para ser transformado em o que quer que seja, e aquilo vira dados, informação para a própria inteligência artificial e melhorando também. Então, tem um machine learning aí importante. Ou seja, não é aprendizado única, exclusivamente das pessoas para a máquina. A máquina sozinha já vai aprendendo. Mas ainda é muito input. Pessoas, máquina. Humanos, máquina. Máquina nesse sentido, né? A gente fala máquina, mas não... Máquina é como se fosse a tecnologia. A tecnologia. E aí, eu vejo como um parceiro. Legal. Eu vejo como um parceiro mesmo. Tem sido parceiro para tanta coisa. Organizar um pensamento, às vezes. Esses dias eu fiz uma palestra, eu peguei muitos dados no ChatGPT. Muitos. Porque eles vão lá capturar muitos na mesmo. internet. E a gente dava Google antes e pesquisava e fazia perdia muito tempo. E ali me resumiu de um jeito muito inteligente. Eu acho que, óbvio que é uma super ferramenta. Não dá para negar isso. Não dá para falar que é difícil. Olha, anos atrás, fotógrafos e pessoas que trabalhavam com cinema falavam, não quero usar back digital. Sou favorável. Mas, cara, a filme, uma hora aquilo ia migrar. E hoje é lindo quando você usa um filme. Ele virou valioso com outra característica. Ele tem outra função. Pô, tem um cara que eu gosto bastante, Felipe Grimaldi, que virou um super influenciador, e ele faz conteúdos sensacionais. Ele não é o único, mas ele é um dos caras que eu acho incríveis, que ele ressalta a quantidade de coisas feitas à mão. Legal. E o famoso bordão, com uma puta cara de coisa publicitária, sem ele ser, mas que virou e chora Photoshop.
eu acho que tem um lugar muito interessante entre o que você pode fazer com a tecnologia e o que você não precisa fazer com a tecnologia. E o encontro dessas duas coisas, eu espero que nos torne mais humanos, porque é onde a gente cada vez mais vai olhar, assim como quem olhava o back digital das câmeras, a câmera digital para fazer cinema e tal, e aí a película vai acabar, e hoje você olha com paixão para uma película, Arte. e você olha um lado mais humano naquela película. Hoje, talvez a gente vá olhar o nosso lado humano com mais humanidade. Porque talvez a gente consiga cada vez mais entender as potências da tecnologia, mas entender as potências humanas. Porra, aula e, assim, sensibilidade, assim. Muito legal. Galera, eu vou ter que encerrar. Eu gostei muito. Obrigado, Gui, de verdade. Gostei Assim, também. foi um super papo, assim, Legal uma demais. super aula. Eu gostei demais de ouvir a tua visão, Obrigado. teu olhar sobre tudo isso. Foi muito bom. Minha autoestima tá até melhor. Admiro você mais ainda. Você merece, de verdade. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória e por ser tão disruptivo no olhar pra frente. Galera, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Esse episódio foi muito especial. Acompanhe nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio com muito mais novidade aqui com a Influência com Sotaque. Valeu!